Muito bem, amados irmãos, eis aí o tema do nosso estudo nesta manhã. É uma pergunta: o que significa ser cristão? Nosso versículo inicial está no texto histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, tá? Atos 11, 26. Antes de nós lermos, abençoados irmãos, eu vou me dirigir a vocês que estão pela gravação no YouTube, dizer que nós estamos à disposição dos abençoados. Caso queiram entrar em contato com a gente, vocês podem nos escrever pelo Fale Conosco do site, tá? Ou pelo WhatsApp, esse número que está aí na tela para vocês. É só colocar o número do WhatsApp no celular de vocês, tá? Coloca no celular de vocês e nos inscreva pedindo para participar da lista de transmissões, tentando tirar alguma dúvida, mandar um alô. Enfim, é sempre um prazer receber as mensagens de vocês que estão pelo YouTube aí, tá bom? Quero aproveitar também e falar da nossa livraria, dos nossos livros, né? Nós temos livros com conteúdo maravilhoso em graça. Eu quero hoje muito recomendar para os irmãos, principalmente para você que é novo aí em graça, o livro Respostas em Graça. Esse livro é bom tanto para quem é novo na graça quanto para quem já é antigo, porque é um livro que tem respostas maravilhosas sobre a graça e que vai abrir o entendimento de quem está começando agora e vai ajudar aquele que é mais antigo na graça a ter respostas em seus lábios para responder àqueles que querem respostas, né? Então eu quero recomendar muito esse livro Respostas em Graça e, claro, esse livro que está aí aparecendo para vocês na tela, né? O livro sobre o dízimo. Esse livro é maravilhoso também, é profundo sobre esse assunto. Eu quero convidar vocês a lerem esse livro, né? É um pequeno investimento para um grandioso e maravilhoso conteúdo e conhecimento que vocês vão receber. E por fim, antes de ler o versículo inicial, quero convidar você que está pela gravação a ser um patrocinador do nosso trabalho, um semeador. Se você quiser fazer isso, se esse trabalho tem sido bom para você, e eu tenho certeza que tem sido, se tem aberto seu entendimento, se Deus tem nos usado para que essa palavra chegue até você, eu peço a você que dê o respaldo, que nos apoie. Embaixo do vídeo no YouTube, você encontra o link para você contribuir conosco. Clica lá e veja lá como você pode fazer para apoiar o nosso trabalho em nome de Jesus. Vamos ler então, amados, Atos 11, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Olha que bacana, né? E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Preciosa igreja do Senhor Jesus Cristo, povo amado de Deus, santos, eleitos, predestinados em amor, selados com o Santo Espírito da promessa. Meus amados, hoje eu quero falar sobre esse tema maravilhoso, essa pergunta que vamos responder nesse estudo, que é o significado do que é ser cristão, né? O que significa ser cristão? É importante ter isso em mente. Porque antes de conhecer a graça, nós tínhamos um conceito bastante equivocado, né, do que é ser cristão, né? Era um conceito religioso, né? Mas é importante agora, conhecendo a verdade do Evangelho, você entender o que é ser cristão, para que você, para que eu, para que todos nós busquemos ser realmente cristãos de fato. O que nós podemos observar aqui, nesse contexto histórico de Atos dos Apóstolos, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos por meio do ministério de Paulo. Amado, eu entendo que isso não é uma coincidência. Alguém pode dizer, foi coincidência, eles foram chamados de cristãos por meio do ministério do apóstolo Paulo. Eu entendo que não foi uma coincidência. Porque é o ministério de Paulo, ou seja, da graça, que de fato traz as características do verdadeiro cristão para as ovelhas. É o evangelho de Paulo que molda a imagem de Cristo na ovelha, que forma Cristo na ovelha. À medida, amados, que nós vamos nos envolvendo com a palavra, à medida que vamos nos envolvendo com a verdade do evangelho e crescendo em conhecimento, e pesquisando, e estudando, e evoluindo, né? À medida que isso acontece, é Cristo sendo formado em nós aos poucos. É um processo, né? A formação de Cristo em nossas vidas não é algo de uma hora para outra, né? Eu ouvi a graça hoje, recebi a graça, pronto, já tenho Cristo na minha vida 100%. Claro, você tem Cristo na sua vida no sentido de que Ele habita em você. Mas a formação do caráter de Cristo em nós é um processo, e é longo. É um processo que leva toda uma vida. Porque a gente passa a vida inteira, amado, depois que conhecemos a graça, a gente passa a vida inteira, o restante dos nossos dias, crescendo nesse conhecimento.
né? Como eu falei, estudando, pesquisando, querendo mais da palavra e pesquisando contextos bíblicos. Pelo menos isso é a minha vida, né? É pesquisar contexto, é ler muito, é ver contexto histórico e tal. Por quê? Porque eu quero trazer para os irmãos o melhor possível, o melhor que está ao meu alcance no que tange aos ensinamentos, né? Eu quero evitar, evidentemente, trazer para os abençoados ensinamentos fermentados. Então, por isso que eu me esforço em trazer uma palavra o máximo possível em linha com a graça, para que, de fato, nós sejamos chamados de cristãos, como esses primeiros discípulos aqui foram chamados. A palavra cristão, ela apontava para quê? Para pessoas que seguiam Jesus, que tinham atitudes semelhantes à de Jesus. Então, por extensão de sentido, podemos dizer que a palavra cristão significa parecido com Cristo, semelhante a Cristo. Por quê? Porque à medida que você cresce, como eu acabei de falar, vou repetir, à medida que você cresce no conhecimento da graça, Cristo vai sendo formado em você. Então esse é um processo maravilhoso em nossas vidas, né? E esses discípulos, por meio do trabalho de Paulo ali, foram chamados cristãos pela primeira vez. Ou seja, parecidos com Jesus, que tinham atitudes semelhantes, que seguiam os ensinamentos de Jesus. Infelizmente, abençoados, as pessoas, né, que nós vemos no mundo aí hoje, se dizendo cristãs, elas estão longe de ter realmente a imagem de Cristo formada nelas, né? Elas se dizem cristãs, mas elas não têm revelação da palavra, infelizmente. Então elas seguem doutrinas religiosas, elas seguem dogmas e intentos humanos, né? Proibições, pode, não pode, e cerimonialismo, tem que ser assim, tem que comer isso, tem que beber aquilo outro, tem que andar com essa roupa ou com aquela roupa. Enfim, as pessoas estão seguindo mandamentos humanos, coisas criadas por homens. Vocês podem notar que a maioria desses mandamentos eles não têm qualquer respaldo bíblico. Ou quando tem, é um aparente respaldo bíblico. É um respaldo bíblico mambembe, né? Sabe? É um respaldo bíblico que não tem fundamento no contexto. A maioria dos que dizem, né, pregaram o evangelho aí, a maioria não se preocupa com o contexto histórico, com o contexto bíblico. Eles simplesmente pegam um versículo, outro, uma passagem ou outra, isolam e falam um montão de coisa e dão pareceres que vêm da mente deles e não da revelação do evangelho. E isso cria pessoas religiosas, mas não cria cristãos de fato. E o nosso intuito aqui, com o nosso trabalho ministerial, falando da graça, é nos esforçarmos para criar cristãos. O mundo não precisa de mais religiosos. O mundo precisa de cristãos. E ser cristão é absolutamente, totalmente diferente de ser religioso. É claro que o conceito do mundo não pensa assim, né? No mundo, quando se fala em ser cristão, logo se associa a ser religioso. O conceito do mundo é esse. Mas, na verdade, ser cristão é o oposto de ser religioso. E por isso que nós vamos falar aqui agora, não do que é ser, mas do que não é ser cristão. Vamos ver alguns pontos aqui do que não é. A pergunta do tema qual é? O que significa ser cristão? Pois bem, vamos ver agora o que não é, ou o que não significa. Número 1. Ser cristão não é seguir um conjunto de dogmas. Ser cristão não é se dizer evangélico, ou protestante, ou católico, etc. Isso não é ser cristão. Como eu falei agora há pouco, nessa breve introdução que nós fizemos aqui, ser cristão é o oposto de ser religioso. E as pessoas que se rotulam como evangélicas, católicas, espíritas, etc., e que dizem defender a mensagem de Jesus, infelizmente, elas estão submetidas a muito fermento. E eu falo isso, abençoado, porque eu também estive. Então ninguém pode dizer assim, o cristiano caiu de paraquedas aí e inventou esse negócio de graça. Primeiro que eu não inventei nada. A graça e a revelação do evangelho, ela sempre esteve na Bíblia, desde sempre, desde que a Bíblia é Bíblia, desde que as cartas de Paulo, por exemplo, estão na Bíblia compiladas aí, a graça está aí. Só que nós não enxergávamos. Eu, durante 20 anos, não enxerguei isso. Eu era professor de escola bíblica, como vocês sabem, né? Desde 15 anos. Aliás, antes disso eu já era muito envolvido, tocava instrumentos na igreja e tal. Depois fui para a igreja batista, com 15 anos me colocaram na liderança de juventude, e eu dava aula de escola bíblica, e pregava e tudo mais. Então eu já tinha um desempenho religioso. E eu me achava cristão naquela época.
Mas eu seguia, na verdade, dogmas. Eu seguia mandamentos, dogmas e, enfim. Né? E me dizia evangélico. Ah, qual é a sua religião, Cristiano? Eu sou evangélico. Aí o outro diz, sou católico, sou isso, sou aquilo. Amado, isso não é ser cristão. Ser cristão é o oposto de mandamentos de homens. Porque ser cristão é seguir a Cristo. E Cristo não deixou nenhum mandamento humano. Qual é a ordenança legalista que Jesus deixou? Alguns dizem que ele deixou a cerimônia, que Jesus deixou a obrigação da Santa Ceia, entre aspas, né? Jesus não deixou nada disso. Nós temos uma mensagem que fala dessa ceia aí, né? A verdadeira ceia do Senhor. Para quem está no YouTube, eu vou deixar o link embaixo do vídeo no YouTube. A verdadeira ceia do Senhor. Porque eles dizem que Jesus deixou a ceia, Jesus deixou a ordenança de batismo nas águas. Jesus não deixou nada disso, amado. Eu vou deixar estudos aí embaixo do vídeo para vocês sobre isso, para quem é novo na graça. Mas eles dizem que Jesus deixou mandamentos, imposições e proibições. Não, amado, Jesus disse para amar. O mandamento é esse, amor, ponto. Vocês entendem? Então não é se rotular, eu pertenço à denominação X, eu fui batizado ali, eu tomo Santa Ceia colar, eu sou da Igreja Universal, eu sou da Igreja Batista não sei o quê, eu sou pentecostal não sei da onde, Assembleia de Deus. Amado, desculpe, em nome de Jesus eu digo isso. Eu não estou falando para ofender ninguém também, não. Estou falando a verdade aqui. Isso não é ser cristão. Isso é ser pertencente a um sistema. Então tudo bem, se você é evangélico, entre aspas, você pode se dizer evangélico. Agora, se alguém me pergunta, Cristiano, qual é a sua religião? Eu digo, nenhuma. Eu sou cristão. Eu sempre respondo isso. No dia a dia, alguém me perguntar, eu falo isso. Eu sou cristão. Mas isso não é ser religioso? Bom, no meu conceito, não. Então, o que não é ser cristão? Não é pertencer a sistemas, estar submetido a dogmas, mandamentos. Nada disso é ser cristão. Número 2, ser cristão não é ser preconceituoso. Amados, o que mais nós vemos, infelizmente, no meio da religião, são pessoas preconceituosas. Por incrível que pareça, até em relação à cor de pele. Racismo. E a igreja, muitos anos atrás, já foi até muito mais racista do que hoje. Então, ser cristão não é isso. As pessoas, por exemplo, veem alguém com uma tatuagem, né, em uma igreja mais tradicional, até que muitas igrejas hoje, denominações, né, até que muitas hoje não estão mais com isso. Mas tem muitas ainda assim, vê alguém tatuado entrando, todo mundo já fica meio, tatuado, deve ser drogado, deve ser não sei o quê. Isso é um preconceito que colocou no coração, né? A pessoa foi criada na religião dizendo que quem se tatua é perdido e não é de Deus e tudo mais. Eu estou dando um exemplo, né? Porque a tatuagem hoje em dia é até uma coisa mais corriqueira, né? Mas as pessoas ainda têm muito preconceito em relação a isso. Eu pergunto para vocês, que preconceito Jesus, enquanto esteve nos dias de sua carne, teve nesse mundo? Vocês já pensaram se Jesus fosse preconceituoso? Será que ele iria andar com o tipo de pessoa que ele andava, que ele frequentava? Por exemplo, as pessoas acusavam Jesus de tudo que era terrível porque ele comia com cobradores de impostos, por exemplo. Ele não foi comer lá na casa do Zaqueu, que era super mal visto lá pela sociedade dos judeus? Imagine se Jesus fosse preconceituoso. Na sua casa eu não vou. Você é cobrador de impostos. As pessoas têm preconceito contra muita coisa, até, por exemplo, contra homossexuais. Amados, como os homossexuais precisam do evangelho? Mas muitos deles têm o desejo de louvar a Deus, de receber a palavra, de receber metanoia. A metanoia é o quê? A mudança de mente, a transformação que o evangelho traz. Muitos querem, muitos são ovelhas, mas eles se sentem afastados porque há um preconceito terrível. Eu não vou nem entrar no mérito da questão. Cristiano, eu sou contra, eu não sou contra. Amado, isso pouco importa no caso aqui. Eu estou falando de preconceito. Eu estou falando de se afastar das pessoas por isso ou por aquilo. Isso é terrível. Há também o preconceito religioso. O cara que se diz evangélico, principalmente se ele for pentecostal, infelizmente, ele não se mistura com alguém que é de outra religião. Cristiano, mas você pregando a graça, você também não é preconceituoso? Não, amado, eu não sou, sabe por quê? Porque eu conheço, eu estive no meio.
Então, quando eu falo da verdade, eu não estou sendo pré-conceituoso. Porque eu tenho o conceito na minha cabeça. Eu fui pentecostal há muitos anos, eu fui tradicional batista. Passei rapidamente, visitei a igreja adventista do sétimo dia, uns tempos. Então eu passei por esse sistema aí. Então não é preconceito, é conceito. Vocês entendem? É conceito. Agora, o que o sistema tem é preconceito. Por exemplo, você fala da graça para uma pessoa aí do sistema, eles pulam, não querem nem saber. Ah, quero saber disso não, isso aí é falso profeta, diabo. Aí vê alguém que é de alguma religião de origem africana aí, uma umbanda da vida, e esse cara é da umbanda, eu não ando com ele, eu não falo com ele porque ele é do diabo, ele é do Satanás. Ah, o católico é idólatra, eu não ando com católico. Católico está com um pé no inferno, entre aspas. Isso é o quê? Preconceito religioso. Isso, amado, não é ser cristão. Então, ser cristão não é seguir conjunto de dogmas, ser cristão não é ser preconceituoso. Entende? Eu estou falando do que não é. Terceiro, ser cristão não é deixar de usufruir as coisas boas que há na vida. Amado, quanto tempo eu deixei de usufruir de tanta coisa? Eu deixava de ouvir as músicas que eu gostava, e olha que eu era rebelde, eu ouvia assim mesmo. Mas eu ouvia escondido da minha mãe, por exemplo, que minha mãe era pentecostal, não aceitava. E eu mesmo, no meu coração, também não aceitava, mas eu ouvia por rebeldia. Ouvia escondido, fonezinho de ouvido, né? Na época era aqueles... Como é que é o negócio? Toca-fita, né? Colocava o Walkman escondidinho, ouvindo lá as músicas. Mas por quê? Porque no meu coração me condenava. Quanto tempo eu deixei, por exemplo, não ir ao cinema, né? No início da juventude. Ir no cinema é um pecado. Essas bobagens, né? Eu me lembro, na minha época de pentecostal, as pessoas, por exemplo, não podiam ir à praia. A praia era o pecado, as pessoas estão nuas na praia, você vai lá, vai pecar. Essas bobagens, né? E deixava de ouvir música, deixava ir nos shows que eu gostava de ir, dos músicos e dos artistas. Ah, se eu for no teatro tem palavrão, então não vou no teatro. Essas bobagens, né? A gente deixava de viver, e muita gente hoje deixa de viver coisas naturais da vida, normais. Por quê? Por causa da religião. Por isso que eu digo que ser cristão não é ser religioso. Ser cristão não é deixar de usufruir da sua vida. Claro, com responsabilidade, claro, com a direção de Deus na sua vida, você pode e deve sim usufruir da vida, sim. Porque quem é adulto espiritual, como a palavra diz, tem um discernimento para saber o que é bom e o que é ruim. A palavra diz isso em Hebreus capítulo 5. Então, se você, sendo um adulto espiritual, tem o teu entendimento firmado pelo Evangelho, as suas faculdades mentais exercitadas, você não tem que ficar se proibindo de fazer as coisas. Você sabe o que é certo e o que é errado. Não tem que seguir mandamento de homens. Quarto ponto, do que não é ser cristão. Ser cristão não é amar as coisas materiais. Amados, os chamados cristãos hoje são levados a se apegarem brutalmente a coisas materiais. É só pensar em fazer campanha para ser rico, é fazer campanha para comprar o carro zero e a casa própria, e eu vou lá porque eu quero ser vencedor, mas vencedor no sentido material, não espiritual. Espiritualmente nós somos mais que vencedores já. Né? Mas a pessoa pensa carnalmente, materialmente, é juntar tesouro, e eu só sou abençoado se eu for rico. Olha, se você não é rico, se você não está bem de vida, é porque você não é fiel dizimista, é porque você não está dando o seu tudo, é porque você está em pecado, sabe? Então é isso que o sistema, principalmente aquele segmentozinho da chamada teologia da prosperidade. Esse povo adora esse negócio, essa visão lucrativa, né? Dá o seu tudo aqui, raspa a sua conta bancária para você ser rico, faz a campanha de Israel, compra o objeto. Amado, quantas vezes nós vimos aí, até não muito tempo atrás, uma certa denominação aí vendendo meia ungida? Era um par de meia ungido para você colocar no pé e andar nos caminhos de Deus. Olha que ridículo. R$150 um par de meia. Os caras devem ter comprado o par de meias por, sei lá, R$5, R$10, né? Se tanto, né? Porque eles compram muito, né? Então sai barato. E vende a 150 e diz que é campanha. E as pessoas fazem por quê? Porque se colocar a meia no pé,
vou ficar milionário, as portas vão se abrir, eu vou abrir o meu negócio. Então as pessoas chamadas cristãs, muitas delas estão sendo levadas a se apegarem terrivelmente em coisas materiais. E repito, né, o conceito delas de ser abençoado é só essa coisa de ter bens materiais. Só é abençoado se tem isso, se tem aquilo, se está rico, enfim. Isso não é ser cristão, amado. Ser ganancioso não é ser cristão, é muito pelo contrário. Mas o sistema da teologia da prosperidade está ensinando o povo de Deus a ser ganancioso. Amado, ser cristão, como eu falei no início, a palavra, né? O cristão é quem segue Cristo, os ensinamentos. E, por extensão de sentido, podemos dizer que ser cristão é ser parecido com Cristo. Então, ser cristão é ter uma postura cristã. É imitar a Cristo. É seguir o que Cristo nos ensinou. Nós temos duas referências para isso. Nós temos Jesus de Nazaré. Ah, mas cristiano, Jesus de Nazaré, nós não temos que pertencer ao outro. Amado, sim, claro que temos que pertencer ao outro, ou seja, aquele que ressuscitou. Mas Jesus de Nazaré, ele tem sim muitas referências e ele é sim uma referência de vida para nós. Claro, retendo o que é bom. Há coisas em Jesus de Nazaré que você não tem que reter na sua vida, porque Jesus esteve debaixo da lei, tá? Então, por exemplo, Jesus ensina que é correto dar o dízimo. Ele ensinou isso. Ele falou isso lá para os fariseus, para os escribas, né? Jesus ensinou a jejuar para os judeus, porque ele estava debaixo daquele contexto ali, da lei. Era importante ele ensinar aquilo para os judeus. Então, há coisas na vida de Jesus de Nazaré que eu descarto da minha vida porque eu não estou debaixo da lei e ele esteve. Agora, existem muitas outras atitudes de Jesus de Nazaré que são maravilhosas e que estão sim em linha com a graça. Então, Jesus é sim referência para nós de amor, de ausência de preconceito, de inteligência espiritual. Essa é a primeira referência. A segunda referência é o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 11:1, veja. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Imitar Paulo é o quê? É seguir a sua doutrina. É seguir os seus ensinamentos. Agora, o ensinamento de Paulo é de quem? É de Jesus ressuscitado. Se você segue Jesus ressuscitado, você segue o apóstolo Paulo. Ou ao contrário, né? Se você segue o apóstolo Paulo, consequentemente você está seguindo a Cristo ressuscitado. Porque Paulo ministrava aquilo que o ressuscitado revelou para ele. Então, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Olha o chamado, amado, é imitar Paulo, ou seja, a doutrina da graça. Então, a sua referência é isso. É Jesus de Nazaré, você, claro, tendo a mente iluminada para entender e separar o que é lei e o que não é. E o apóstolo Paulo, seguir a mensagem do evangelho da graça que o apóstolo Paulo defendia. Então, amados, vamos ver aqui algumas atitudes do verdadeiro cristão. No início nós vimos o que não é ser cristão. Agora vamos ver o que é. Número 1, amar o próximo. Esse é o único mandamento. É o único. Gálatas 5,14. Pois toda lei se cumpre numa só palavra. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Percebe o que é ser cristão? É o amor, queridos. E aí eu pergunto, quem tem amor no coração é ganancioso? Como o sistema religioso ensina a ser? Ganancioso, apegado a bens materiais e aquele desespero, dinheiro. Quem é amoroso não é assim. Quem é amoroso tem preconceito contra os outros? Não. Você entende por que no início eu falei o que não é ser cristão? Aí, ó. Pegou, né? Mateus 5, 43 e 44. Ouviste que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Isso é a segunda lei. 44. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Meus amados, isso aqui é difícil. Isso aqui é.
E eu pergunto, quem disse que seria fácil ser cristão, seguir Jesus? Não é fácil, gente. Você amar quem te odeia, quem quer o seu mal, é muito difícil. Mas se Jesus ensinou isso, é porque é possível buscar praticar isso. Porque isso é ser cristão. Segundo exemplo de atitudes do verdadeiro cristão, não julgar. Veja bem, Cristiano, é errado julgar? Não necessariamente. Depende de como está o seu coração nesse julgamento. Porque o julgar aqui, e que é errado, é aquele julgamento condenatório. A pessoa que julga os outros já condenando, como se ela mesma não tivesse defeitos na carne. O cristão, ele não julga o outro para condenar. Ele julga pelo reto juízo, que é diferente. Cristiano, o que é julgar com reto juízo? É julgar segundo a palavra. Então, se você vira um irmão seu que precisa de uma direção e Deus, quer te usar para que você dê direção àquela vida, isso é um julgamento perfeito, desde que você esteja usando a palavra. Então, você vai dar uma palavra para o teu irmão, para endireitar o caminho do teu irmão. Isso é de Deus, não condená-lo. Porque o que o sistema religioso faz é isso. É um julgamento hipócrita. Condena o outro e muitas das vezes o cara que está condenando, ele vive de maneira pior do que a pessoa. É aquilo que Jesus fala sobre a trave nos olhos, né? Antes de tirar o cisco no olho do seu irmão, procure ver a trave que está nos seus olhos. Esse é o julgamento hipócrita. Então o cristão não deve julgar de maneira hipócrita. Ele deve julgar pela palavra, julgar pelo reto juízo. E não julgar para condenar, mas julgar para libertar. Então, se você vê o teu irmão num caminho errado e você ama o seu irmão, é claro que você quer que seu irmão se liberte. Então, você vai julgá-lo pela palavra para tentar endireitar o caminho do teu irmão. Agora, julgar como o religioso faz, não. Veja, Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Aqui Jesus está falando no sentido hipócrita do religioso. Agora veja a maneira correta com a qual temos que julgar. João 7,24. Não julgueis pela aparência, mas julgai segundo o reto juízo. Viu? Então você pode julgar? Sim, você pode julgar. Agora, pelo reto juízo. O que é o reto juízo? É a palavra. Não é julgar hipocritamente, condenar o irmão. Não, é julgar para tentar endireitar o irmão usando a palavra. Isso o verdadeiro cristão faz. Agora, o falso cristão, ele acusa, ele coloca no suposto inferno, diz que perdeu a salvação. Essa bobagem de perder a salvação, né? Isso não existe, né? Mas os caras insistem com isso. Perdeu a salvação, tá vendo? Esse é um condenado, tá vendo? Ele fez isso e aquilo. E geralmente quem faz isso é aquele que se diz o perfeitão, né? É aquele que bate no peito, aquele que, né? Tem aquela aparência, fica lá em cima do altar, entre aspas, né? De gravatinha. Não são todos, claro. Mas pode perceber, a maioria dos julgadores hipócritas são dessa estirpe aí. Os religiosos, aqueles com mais aparência de religioso. Pode notar, meu amado, infelizmente é assim que funciona. Agora, o verdadeiro cristão, não. Ele julga com um coração amoroso, usando a palavra, deixando Deus usar ele para que o irmão possa se endireitar nos seus caminhos e colher bons frutos, né? Terceiro ponto, o que é ser cristão? Atitudes cristãs. Fazer o bem. Isso são coisas até óbvias, né, amados? Que de repente eu nem precisaria estar falando aqui. Mas é bom falar no sentido de trazer a memória de novo, né? Você entender isso, o verdadeiro cristão, ele não está submetido a denominações religiosas, como eu falei, mandamentos de homens, e hipocrisia, e preconceito, nada disso. O cristão, ele ama o próximo, ele ama, ele deseja o bem. Veja bem, amado, amar não é necessariamente você andar de braço dado, né? Cristiano, como é que eu vou amar meu inimigo se o cara me odeia? As pessoas pensam isso, né? O cara me odeia, como é que eu vou andar com ele? Mas não é andar com ele, mas é desejar o bem. Mas ele me deseja o mal. Isso é problema dele. Ele que está plantando semente ruim. Entende? Então amar o próximo e amar quem te odeia, você não precisa necessariamente andar com a pessoa, conviver,
Mas você pode amar, desejar o bem, orar por ela, pedir ao Espírito Santo que atue no coração dela para tirar o ódio de você, sei lá, amado. Mas amar é isso. Segundo, não julgar hipocritamente. Terceiro, fazer o bem. Segundo a Tessalonicenses 3,13. E a vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Está vendo? Hebreus 13,16. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Está vendo aí, amado? Percebe a importância de fazer o bem? Isso o verdadeiro cristão faz. Romanos 12, do 17 ao 21. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Não retribuam a ninguém mal por mal. Olha aí a atitude do cristão, hein? Quantas pessoas que se dizem cristãs querem pagar o mal com o mal, né, abençoado? Hã? Quantas? Não retribuam a ninguém o mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Aí, tá vendo? Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Essa expressão brasas vivas significa vergonha. Porque a pessoa fica ruborizada, né? Então estou dizendo assim, você vai fazer ele se envergonhar, porque ele te odeia, ele quer o teu mal, mas você está fazendo bem para ele. É interessante essa expressão aqui, né? Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Está vendo a atitude do cristão? É isso aqui. Aí eu pergunto, você precisa de mandamentos de homens para seguir isso aqui? Claro que não. Isso aqui está no teu coração, a palavra no teu coração te leva a viver assim. Compreendem isso? Aí mais uma vez você vai dizer, mas Cristiano, é muito difícil. Abençoados, de fato é difícil ser cristão. Mas é bom você se esforçar. Você fazer de tudo, porque é isso que o mundo aí precisa, de luz. E nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então o mundo precisa dos verdadeiros cristãos. Aqueles que não são preconceituosos, que não são religiosos. Aqueles que amam de fato o próximo, que não julgam de maneira hipócrita, mas julgam pelo reto juízo. Aqueles que fazem o bem. Aqueles que não retribuem com vingança. Isso é o verdadeiro cristão. Realmente não é fácil. Como eu disse no início, é um processo. E nós temos que estar nesse processo todos os dias. Veja, Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aí, ó, é um processo, até que. É um processo. Cristo está sendo formado em nós. Então não é fácil ser cristão, amado. Mas é possível ser. Se você está na graça, na verdade, é possível ser cristão, sim. Efésios 4, do 11 até o 13, veja. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Está vendo? Os santos, os eleitos, as ovelhas vão sendo aperfeiçoadas. Quando o ministério é exercido, quando a palavra é ensinada, né? E aí ele diz aqui, ó, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até que, tá vendo o processo? É isso, até que cheguemos. Nós estamos aqui buscando isso, crescer, evoluir, para sermos cristãos de verdade, para fazermos realmente a diferença no mundo. Não para sermos religiosos, cumpridores de ordenanças da lei ou de mandamentos criados por homens. Não, nós fomos levantados por Deus para sermos luz do mundo, para fazermos a diferença, mas sendo verdadeiros cristãos, com atitudes cristãs genuínas. Amados, vamos buscar isso em nome de Jesus. Filipenses 2,15, para encerrar. Para que vos torneis irrepreensíveis. Nós estamos nesse processo de nos tornar irrepreensíveis como humanos, né? Espiritualmente nós já somos irrepreensíveis.
A igreja é santa, irrepreensível, sem pecado. Isso no espírito. Mas como humanos, nesse mundo, estamos evoluindo, crescendo para cada vez mais sermos irrepreensíveis como pessoas na sociedade. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa. Olha aí, ó. O que mais se vê hoje é isso, é corrupção e perversão. Mas nós, os verdadeiros cristãos, temos o chamado a fazer a diferença, como pessoas irrepreensíveis e sinceras, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Aí, ó, o seu chamado. Olha aí o seu chamado. É ser luz do mundo. Mas você, eu, nós só seremos a luz que esse mundo precisa se nós formos verdadeiros cristãos. Não religiosos. Não seguidores de doutrinas de homens. Não. Verdadeiros cristãos. Então, amado, esse é o teu chamado. Você ser um verdadeiro cristão nesse mundo. Você ser um escolhido de Deus, iluminando o mundo, fazendo o mundo melhor. É isso que Deus quer de nós. Para isso que Ele nos levantou e para isso que Ele nos revelou a graça.